Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia que nós estamos aqui buscando a presença do Senhor para as nossas vidas, orando e intercedendo pela vida daqueles que precisam estar buscando em Deus, mas talvez não estão tendo força, né? Nós sabemos que a cada dia que passa a batalha se torna mais intensa. E o nosso papel é orar, é interceder, é buscar em Deus tudo aquilo que nós precisamos para a gente poder estar cada dia mais próximo do Senhor. Aleluia. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra. Essa semana eu estava estudando, o Senhor me trouxe esta palavra que está em Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. E o Senhor vem trazendo palavras, vem trazendo direção, e nós precisamos ouvir, né? Estarmos atentos ao que o Espírito Santo vem nos falando, vem nos mostrando. Nós precisamos buscar em Deus a direção para a gente poder caminhar dentro do propósito do Senhor. Quando a gente se propõe a viver no centro da vontade do Senhor, a nossa vontade é a última coisa que importa. Então nós precisamos buscar no Senhor a direção que nós precisamos para vivermos aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Porque Deus nos criou com um propósito, mas foi um propósito para a nossa vida inteira. Nós temos missão, nós temos chamado, mas o propósito, ele é para a nossa vida inteira. Aleluia. A missão, ela tem data para iniciar, data para terminar. O chamado era para fazer determinada coisa, talvez por um pequeno tempo ou por um tempo maior, mas o propósito não. O propósito foi pelo qual aquele Deus permitiu que a gente existisse. Então nós precisamos viver a nossa vida nesta visão, buscando viver o propósito de Deus. E sempre a gente precisa estar com o nosso espírito sensível à voz do Senhor, sensível ao que o Senhor quer nos trazer. Às vezes a gente lê uma palavra e fala: Deus, mas o que isso serve para mim? Mas talvez não é para você, é para que você estude a palavra, aprenda a palavra, receba da palavra e para que você seja usado através dessa palavra na vida de alguém. E assim nós precisamos conduzir a nossa vida. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, pois em vocês o Espírito, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Só bem. Aleluia. Ezequiel começa falando algo aqui que quando eu li, eu já li esse texto diversas vezes, mas dessa vez o meu olhar estava mais atento ao que o Senhor queria me mostrar. O que ele fala aqui? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Lá em Mateus 4, depois que Jesus é batizado, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele vai jejuar por 40 dias e será tentado por Satanás. E é assim que o Senhor faz. O que o Senhor faz? Ele nos leva ao deserto. Ele nos leva ao vale. Ele nos leva a situações inesperadas. Ele nos leva a esses lugares
a estas situações para quê? Para nos castigar? Não. Ele está o quê? Trabalhando em nós, trabalhando o nosso espírito, trabalhando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, porque ele leva Ezequiel para esse lugar e deixa ele lá. Então Ezequiel começa a olhar. Aí ele fala, ele me fez andar ao redor deles. Deus queria que ele visse todos aqueles ossos secos, que na mente de Ezequiel era impossível que eles voltassem a reviver, que eles voltassem a ser pessoas vivas. E ele faz Ezequiel andar ali, e ele vai andando e ele vai vendo que são muitos estavam muito secos. Então, na mente de Ezequiel como ser humano e na nossa mente também como ser humano, é impossível fazer com que aqueles ossos revivam. E assim é na nossa vida. O Senhor nos coloca no vale, o Senhor nos coloca no deserto, e Ele nos faz olhar ao redor e ver toda a situação difícil que nós estamos vivendo. E na nossa mente é impossível reverter aquilo. Na nossa mente, nós olhamos ao redor do nosso vale, do nosso deserto. Se eu estou no vale com ossos secos, se eu estou no deserto onde só tem areia, calor de dia e frio de noite, calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite, como que eu vou ver uma coisa boa nesse meio? E assim o Senhor nos coloca no nosso vale, a cada um no seu vale específico, a cada um no seu deserto específico. Algumas pessoas precisam passar por doenças difíceis de cuidar, doenças difíceis de tratar, doenças difíceis de aceitar, doenças difíceis de você conseguir ver uma perspectiva de cura. Há outros o Senhor coloca numa situação financeira difícil, que você olha ao redor e você não consegue ver saída. Toda forma que você tenta de resolver aquilo, nada dá certo. E você vê ali no seu natural que é impossível você sair daquela situação difícil. Outro o Senhor coloca numa situação de relacionamento, um casamento, um relacionamento que você não vê saída. Você olha ali e você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Como que eu vou resolver isso? Parece que eu estou com as mãos amarradas, porque é assim que a gente vê o nosso vale, o nosso deserto. Assim como Ezequiel via, ele via muitos ossos muito secos, e o Senhor ainda fez ele andar naquele vale, andar em meio aos ossos. É como ele andasse, falando, nossa, esse aqui está muito seco, esse não tem jeito não. Meu Deus, mas como que vai ser esse tanto de osso? Quantas pessoas morreram aqui? Quantas pessoas perderam suas vidas aqui? E assim, Deus permite que a gente passe. Para quê? Para que a gente, em algum determinado momento, a gente possa ver a luz no fim do túnel. Porque há momentos que a gente vive situações que a gente acha que não tem mais saída, que é o nosso fim. A gente acha que aquilo ali é o castigo de Deus para nós. A gente acha que aquilo ali nós estamos vivendo aquela situação porque em um determinado momento a gente fez algo que a gente sabe que é pecado. Então a gente pensa que é o Senhor que está nos castigando. E muitas vezes a gente até aceita e vive aquele sofrimento ali, falando, não, eu mereço isso porque há anos atrás eu fiz isso, e eu sei que é a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que eu não mereço outra coisa, eu não sei isso. E isso vai tomando conta da nossa mente, vai tomando conta da nossa vida. E nós começamos a viver uma vida no automático. Nós começamos a viver no automático, a gente começa a preocupar, e preocupa com isso, e preocupa com aquilo, e tem uma outra coisa que já aparece, você já preocupa também, e essa preocupação excessiva, ela vai sugando a nossa fé, ela vai sugando o nosso espiritual, e aí a gente preocupa, e tenta sair dali, tenta sair daqui, já não dorme direito, já não come direito, já não tem paz, já não tem foco mais nas coisas que importam realmente, porque se o Senhor nos coloca
numa situação dessa, é o momento da gente exercitar a nossa fé. Mas, se a nossa mente, nosso espírito, a nossa alma não estiver focado no Senhor, a gente não consegue exercitar a nossa fé. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos desesperar. Nós vamos nos preocupar excessivamente. Aquilo vai tomando conta da nossa mente. Aquilo toma conta do nosso fisiológico. Já não tem sono direito mais. Já não se alimenta direito mais. Já perde o foco de tudo. E a preocupação, ela não resolve o problema. O que a preocupação faz? Ela gera mais problema em nós. Ela gera mais problema, porque eu preocupo com uma coisa e eu vivo ali todos os meus dias com aquilo na minha cabeça, e eu já não consigo pensar em outra coisa mais, e eu já não consigo focar nas coisas que eu preciso fazer, e eu já não tenho mais vontade de orar, eu já não tenho mais vontade de buscar o Senhor, eu já não tenho mais vontade de ir cultuar ao Senhor com os irmãos em uma igreja, e aquilo ali vai tomando conta da minha vida e eu não consigo ver saída. Eu não consigo ver saída. E isso está acontecendo de uma forma, não sei que palavra usar, mas está acontecendo muito no meio das pessoas. Principalmente pessoas que se afastaram do Senhor, que estão ali no seu deserto, no seu vale. E aquela pessoa ela não consegue ver uma possibilidade de voltar para o Senhor. Porque ela não consegue ver uma saída. Ela acha que para ela não tem mais saída. E aí ela vai vivendo num pecado, emendando um pecado no outro, e vai um pecado e vai outro pecado. E ali ela pensa, eu sou pecador demais para voltar. Mas ela se esqueceu de que quando ela conheceu Jesus, ela era pecadora do mesmo jeito. E Jesus perdoou os pecados. E Ele perdoa mais uma vez. E Ele perdoa mais uma vez. E isso vai tomando conta da nossa vida e a gente fica perdido no meio de todos os nossos seres que estão ao nosso redor. Mas aí, em um determinado momento, o Senhor fala para Ezequiel, será que pode reviver? Aí, Ezequiel faz uma coisa que nós fazemos muito. Senhor, o Senhor sabe. Eu já não tenho muita fé nisso, mas não. Se reviver bem, se não reviver tudo bem também, é o Senhor que sabe. O Senhor sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente tenha fé que Ele pode fazer, porque nós sabemos que Ele sabe de tudo, Ele sabe do que já aconteceu desde a fundação do mundo e que vai acontecer até o final de tudo, ou até a eternidade. Mas nós ficamos nessa, Senhor, o Senhor sabe, Deus sabe. É assim que a gente faz? A gente fala, mas Deus sabe. Mas Ele quer ver a nossa fé sendo exercitada. Assim como Ele vai reviver os ossos secos, Ele quer que a nossa fé que está morrendo em nós, ela reviva. Então, quando Deus pergunta para ele se esses ossos vão reviver, era o momento dele ativar a sua fé. Senhor, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer esses ossos reviver, e eu sei que se for da vontade do Senhor, o Senhor vai reviver esses ossos. É nesse momento de aflição que a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Nesse momento a gente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor que sabe. É o momento que o Espírito Santo está nos dando uma sacudida. Será mesmo? Será que você consegue sair dessa situação? Será que você vai viver assim o resto da vida? Não, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar o que está acontecendo na minha vida. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu sei que eu posso viver um renovo. Eu sei que o que passou não volta mais, mas eu posso buscar no Senhor o perdão, e o Senhor pode me perdoar, e eu vou viver um tempo novo no Seu Espírito Santo na minha vida. Eu sei que eu vou conseguir pagar essas dívidas, porque eu sei que o Senhor pode sim me prover. Eu sei que eu posso ser curado, eu sei que eu posso ficar livre dessa doença, porque o Senhor é um Deus que cura. Então é hora da gente levantar a nossa voz e falar com o Senhor o que a gente sabe que Ele pode fazer, que não está ao nosso alcance. Aleluia. Aí então, o que Deus fala para ele? Profetize sobre estes ossos.
E é o que Deus fala para a gente hoje. Profetize sobre essa situação que você está vivendo. Profetize cura sobre essa doença. Profetize prosperidade. Profetize solução sobre essa situação financeira. Profetize a restauração sobre esse casamento. Profetize tudo que você precisa nessa situação que você está vivendo. Porque a gente vai só esmorecendo, já não quer orar, quem dirá profetizar? Mas nós precisamos movimentar, nós precisamos reagir e fazer algo. E aqui Ezequiel nos mostra isso. O Senhor põe ele para quê? Reagir. Ezequiel, profetiza, abra a boca. Eu preciso que você fale, eu preciso que você exercite a sua fé. Eu preciso que a sua fé seja maior do que o que os seus olhos estão vendo. Nós estamos vivendo por vista. O que Paulo diz? Não viva por vista, viva por fé. Não olhe a circunstância, exerça a sua fé. Os ossos estão secos, o deserto não tem comida, mas tenha fé e exercite a sua fé. Declare ao Senhor, declare para que todos ouçam. Eu profetizo a minha cura, eu profetizo a cura do meu filho, eu profetizo que o meu filho saia das drogas, que a minha filha saia das drogas, eu profetizo uma vida melhor na minha casa, eu profetizo isso, Você precisa abrir a boca e profetizar aquilo que você precisa viver na sua vida. Aleluia. Não é aquilo que você quer. Eu estou com muita dívida, mas eu quero um carro zero. Não! Eu profetizo, Senhor, que eu possa liquidar todas as minhas dívidas, que eu possa viver em paz. Eu estou com uma doença muito difícil, uma doença sem cura, mas eu profetizo que eu vou comprar uma roupa nova. Não, eu profetizo a cura na minha vida. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que cura. Eu sei que o Senhor é um Deus que faz milagres. E eu quero testemunhar o milagre do Senhor na minha vida, na minha família. Nós precisamos abrir a boca e profetizar. Aleluia. E todos nós passamos pelo vale de ossos secos, passamos pelo deserto. E muitas vezes nós não temos essa força, essa coragem. A gente acha que nem é digno mais de orar, de profetizar. Então, quem dirá? Porque o inimigo de nossas almas, ele vai nos levando mais ainda para o fundo do poço. Ele vai nos levando mais ainda para o impossível. Mas o Senhor, Ele quer que a gente reaja. O Senhor, Ele quer que a gente abra a boca e profetize. Aleluia. Aqui Ezequiel profetiza que os ossos vão receber carne, tendão, que ele vai ser coberto de pele. Ele profetiza os ossos virando corpo. Mas faltava o quê? Vida. Vida. Então Deus manda o quê? Ele profetizar vida. Ele profetizar o Espírito. Então é que ele fala: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Diga ao Espírito que ele venha dos quatro ventos. Então primeiro o Senhor pede a ele para profetizar que aqueles ossos se tornem pessoas, mas ainda faltava vida. Então o Senhor fala com ele: profetize o Espírito na vida desses, para que essas pessoas, esses ossos se tornaram pessoas, agora possam ser vivos, possam ter espírito. E assim Ezequiel faz. Então nós precisamos profetizar por completo, porque aqui primeiro ele profetiza tendões, carne e pele, e aqueles ossos se tornam pessoas, mas ainda sem vida. Então aí o que Deus fala com ele? Agora você precisa profetizar a vida, agora o Espírito precisa descer ali sobre a vida deles. Quando Deus cria Adão, ele tira do barro, ele faz ele do barro, e do barro, quando ele já está pronto, a forma dele de homem, o Senhor sopra o Espírito, o sopro da vida. Então, não é só profetizar material, não é só profetizar cura, nós precisamos profetizar
vida, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida de quem a gente está intercedendo, profetizando. Eu profetizo a cura desta pessoa, mas quando ela for curada, eu profetizo que o seu Espírito entre na vida dela e faça um renovo na vida dela, e ela possa viver o seu sobrenatural na vida dela. Porque não adianta só profetizar que ela seja curada, mas ela vai ser curada e talvez ela não vai se preocupar em viver o sobrenatural de Jesus na vida dela. Aleluia. Quantas pessoas são curadas, mas não se convertem a Jesus? Então, nós precisamos profetizar por completo. Não só o que nós estamos precisando na nossa vida, seja na saúde, seja no material, seja em relacionamentos. Eu profetizo a restauração do meu casamento, e o Senhor restaurou. Mas também eu profetizo que a minha casa sirva ao Senhor, que a minha casa seja uma casa de oração, que o meu esposo, ele seja um homem de Deus, que os meus filhos sejam filhos de Deus, que sejam pessoas que vão viver o sobrenatural do Senhor, que o seu Espírito Santo venha sobre a vida deles. Nós precisamos profetizar por completo. Eu profetizo que eu pago todas as minhas dívidas. Amém? E eu profetizo também que o seu Espírito Santo venha me conduzir da agora para frente, para que eu não passe mais por isso. Que o seu Espírito Santo venha trabalhar na minha vida, que o seu Espírito Santo venha me direcionar. Nós precisamos profetizar por completo. Glória a Deus. Por completo. Nós precisamos passar por aquele vale que o Senhor nos levou através do seu Espírito e sair dele completamente vitorioso. Quando Jesus estava no deserto, quando Jesus estava no deserto, ele cumpriu tudo por completo. Porque aí quando ele jejuou 40 dias e teve fome, quando ele teve fome, ele já estava ali no limite do seu corpo. E aí Satanás aparece para tentar. E Satanás começa a tentá-lo. Ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus vai e fala o que está escrito na palavra do Senhor. Se tu és filho de Deus, sobe lá naquele monte e salte, que aí o Satanás já fala. Está escrito que darei ordem aos anjos e ele vai cuidar. Aí Jesus responde pela palavra. Aí depois Satanás: se tu és filho de Deus, olha aquele monte, sobe lá, vê todo mundo. Tudo isso que está aqui, todas as riquezas são minhas. Se você me prostrar, eu te dou. Aí Jesus responde na palavra. Então aqui, Jesus ele passou pela fome, passou pelo jejum, passou pelas investidas de Satanás e saiu ileso, usando o quê? A palavra do Senhor. E assim nós precisamos também profetizar usando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Então nós vamos em Salmos. Quantos salmos nós podemos profetizar na nossa vida? Nós precisamos usar a palavra do Senhor, nós precisamos declarar a palavra do Senhor na nossa vida, para que a gente possa viver o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós, muitas vezes, ele já está preparado. Ele está só esperando o nosso posicionamento. Às vezes nós estamos vivendo um vale e o melhor de Deus já está ali na portinha, só esperando a gente abrir a porta. Porque nós estamos tão focados em olhar para os nossos seres que estão ao nosso redor, que nós não conseguimos ver que tem uma porta que a gente precisa abrir para viver o melhor de Deus na nossa vida. E essa porta, ela é aberta pelo nosso falar, pelo nosso declarar, pelo nosso profetizar. Então você começa a ler aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Senhor, eu declaro que eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu declaro que eu quero descansar na sombra do Onipotente. Olha para você ver, eu estou declarando, eu estou profetizando na minha vida. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em ti confio.
Eu profetizo que o Senhor Deus é o meu refúgio, o Senhor Deus é a minha fortaleza e eu confio em Ti. Então nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar coisas boas para nós. Aleluia, Jesus. E nós temos a palavra ao nosso lado que vai nos ajudar a profetizar. A gente vai lá nos evangelhos, tem o cego, se não me engano, de Jericó. O cego de Jericó, quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus fala: manda ele vir. E ele usava uma capa, e essa capa era uma identificação que naquele tempo aquelas pessoas que tinham deficiências usavam para serem identificadas e para ser livres ali para pedir, né, para ser pedintes, para mendigar, para pedir ajuda porque elas não podiam trabalhar. Então quando aquele homem escuta que Jesus manda chamar, ele faz o quê? Joga a capa fora. O que ele está fazendo? Ele está jogando todo o passado dele fora. Ele está jogando toda a tristeza dele fora. E ele está ali se preparando para dar uns passos à frente do Senhor e viver uma nova vida. Então, quando nós estamos ali no vale de ossos secos, é como se nós estivéssemos com esta capa sobre nós, nos apontando e nos mostrando: você não consegue, você não dá conta, você é um fracasso. Mas quando Jesus aparece e chama, ele joga a capa fora. Ele está falando: eu não sou mais fracassada, agora eu conheço Jesus. Eu não preciso mais pedir esmolas, porque Jesus vai me curar. Eu não preciso mais viver essa vida, porque agora eu vou viver uma nova vida, porque eu encontrei Jesus. E Jesus ainda nem tinha curado esse homem. E quando Jesus cura ele, o que ele faz? Ele acompanha Jesus. Ele estava pronto para retirar essa capa. Ele estava pronto para deixar a velha vida para trás. E quando nós estamos ali no nosso vale de ossos, nós estamos prontos para retirar essa capa de nós. Nós estamos prontos para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos prontos para passar pelo processo da cura. Nós estamos prontos para passar pelo processo da restauração na nossa vida financeira, em todos os âmbitos da nossa vida. Nem todo mundo quer tirar a capa. Nem todo mundo quer acompanhar Jesus. Nem todo mundo quer fazer como Eliseu fez. Elias vai até Eliseu e joga a sua capa sobre ele. Agora é uma outra capa. Quando Elias joga essa capa no Eliseu, o que ele está dizendo? Eliseu, larga tudo, que agora você vai ser meu aprendiz. E quando eu me for, você vai ser o meu substituto, você vai ser o novo profeta nesse tempo. Aleluia. Ali era uma capa de um novo tempo. E o que Eliseu faz? Deixa eu só despedir dos meus pais. E Elias fala: vá, despeça e volte, porque você sabe o que eu fiz. Eliseu pega suas juntas de boi. Eliseu, ele tinha condição financeira boa. Ele tinha bois, ele tinha juntas de bois. Ele estava ali na 12ª junta. Então, ele tinha 12 juntas de bois. Poderia até ter mais. Pois ele pega todos os bois, mata e dá de alimento para aquele povo ali do seu vilarejo. Ele despede dos seus pais, ele quebra as juntas e ele pega aquela capa e ele vai caminhar com Elias. E ele era o quê? Na palavra fala, ele servia Elias. Ele era servo de Elias. Ele não tinha nem o nome de profeta. Ele não era famoso. Ele não era chamado para pregar nos lugares. Ele não era chamado para curar. Ele não era chamado para profetizar. Ele não era chamado para nada. Ele simplesmente caminhava com Elias. Ele aprendia e via tudo que Elias fazia. Ele servia água com Elias. Ele caminhava com Elias. Ele arrumava as coisas para Elias. Ele carregava as bolsas de Elias quando eles estavam viajando. Ele carregava o cavalo, não sei como que eles iam. Nem todo mundo está disposto a mudar. Nem todo mundo está disposto a fazer como cego, jogar a capa da vergonha fora e caminhar com Jesus.
Nem todo mundo está disposto a fazer como Eliseu, entregar todos os bens a outras pessoas, abrir mão de tudo que ele construiu para viver sendo servo de Elias. E ele teve que esperar até que Elias fosse buscado pelo Senhor, para que ele fosse então o profeta. E ele foi o profeta que teve a porção dobrada de Elias, porque ele buscou. Então muitas vezes pessoas estão se acomodando no vale de ossos secos. Às vezes o Espírito Santo fala algo, às vezes o Espírito Santo direciona algo, mas a pessoa está tão afundada naquilo que ela não consegue ouvir, entender. O seu espírito não está ali atento ao Espírito Santo, e a pessoa fica vivendo, olhando os seus ossos secos. Ah, ninguém me ama. Nossa, mas eu tenho tanta doença. Ah, mas se eu fizer uma caminhada, eu vou tomar um vento frio e o meu pulmão vai acontecer isso. Ah, mas aí eu tenho que usar máscara para isso. Ah, mas a minha perna é isso. Ah, mas... E é assim que acontece. Nós nos acostumamos a olhar para os ossos secos. Nós nos acostumamos a ver que aqueles ossos nunca podem se tornar pessoas novamente, porque nós não acreditamos no impossível de Deus, porque a nossa fé não está no nível suficiente de acreditar que Deus ainda faz milagres. Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade que muitas pessoas estão vivendo. E elas acham que está tudo muito bem. Talvez a escuridão é tanta que não consegue nem ver uma luzinha no fim do túnel. Porque às vezes a gente está vivendo uma escuridão na nossa vida, mas lá no fundinho a gente vê uma luzinha. E aquela luzinha nos traz paz, porque nós sabemos que apesar de tudo que nós estamos passando, o Senhor é conosco. Aleluia. Mas vai chegar um momento que vai apertar o cerco, que você vai ser obrigado a se movimentar, fazer uma oração sincera, ler a palavra, se derramar diante do Senhor, abrir a boca e falar: Senhor, eu não aguento mais olhar tanto osso seco. Senhor, eu não aguento mais viver essa vida rasa que eu estou vivendo. Senhor, eu vejo tantas pessoas falar das maravilhas e dos milagres que o Senhor faz. Porque isso não acontece na minha vida, eu quero viver isso na minha vida. Vai chegar um momento que você vai ter que se movimentar, senão daqui a pouco você vai ser mais um osso seco no meio desses ossos. E não é isso que o Senhor quer, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então nós precisamos buscar o que é necessário. Nós precisamos buscar ouvir o que é necessário, para que a gente pare de olhar para o osso seco como o fim de tudo. Aqui foi um recomeço. Essa visão que Deus dá a Ezequiel, ele estava falando de Israel, que Israel estava morta, mas o Senhor ia reviver. Essa visão foi para Deus falar sobre Israel, mas essa visão ela fala muito sobre nós e para nós. Então nós precisamos buscar o que é necessário. Quando Jesus vai visitar Lázaro, Marta e Maria, aquelas pessoas se assentam ali para ouvir Jesus. Marta está cuidando dos afazeres da casa. Ela quer servir a comida que Jesus gosta. Ela quer que a casa esteja arrumada. Ela quer que não falte nada. E ela fica ali só preocupada no fazer. Maria larga tudo e senta aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. Nós precisamos fazer o que é necessário para o momento. Naquele momento, Maria quis aproveitar o tempo que Jesus estava na casa dela e parou tudo para ouvir o que ele estava ensinando. Porque depois que Jesus fosse embora, os afazeres da casa estariam lá do mesmo jeito. Quantas vezes Jesus pode ir à casa dessas pessoas? Quantas vezes Jesus está na nossa casa, usando pessoas na nossa vida, mas nós estamos preocupados do nosso fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, mas Jesus está na minha casa.
Ah, Jesus, espera aí só um pouquinho, deixa eu acabar de fazer isso aqui, agora mesmo eu venho aqui. Mas ele pode ir embora e nunca mais voltar. E Marta se preocupando e falando: Jesus, você não está vendo aí que Maria não está fazendo nada, está fazendo tudo sozinha? Então Jesus fala para ela: que isso, Marta? Calma, filha. Ela escolheu a melhor parte, porque depois eu vou embora. E nós precisamos assentar aos pés de Jesus, parar. Senhor, eu não quero mais viver esse vale. Fala comigo, me dá a direção, me mostra o que eu preciso ver, me mostra o que eu não estou entendendo. Trabalha no meu coração, trabalha no meu espírito. Tira esse tempo para o Senhor, porque se você chamar, Ele vai. Se você buscar, Ele chega. Se você orar, Ele ouve. Mas nós estamos tão preocupados em olhar para o osso que está seco, muito seco, sequíssimo, que nós esquecemos de olhar que existe um Deus que tem o poder de mudar esses ossos. Nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar em Deus a todo tempo. Quando está tudo bem, a gente busca Deus para agradecer. Mas quando não está nada bem, a gente busca Deus para que Ele possa nos levantar. Porque é Ele que consegue, é Ele que tem essa capacidade, é Ele que faz. A gente não consegue fazer nada pelas nossas mãos, a gente acha que consegue, aí a gente faz uma coisa ali, uma coisa aqui, e no final dá certo. Nossa, eu sou o máximo, eu consegui. Mentira, Deus que deixou você conseguir. Quando a gente vem aqui em 1 Reis 19, no verso 5, deixa eu voltar aqui. Não, é aqui no verso 3. Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. E por fim sentou-se debaixo do zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ali ele estava lamentando, porque para ele só tinha ossos secos. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: levante e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias estava em desespero, porque ele estava o quê? No vale dos seus ossos secos. E ele clama ao Senhor em desespero: tira minha vida, eu não aguento mais. Foi o que saiu ali no momento de dor. E o que ele faz? Ele deita e dorme. E o anjo dá-lhe comida, e ele come e dorme. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor e descansou no Senhor. Ali mais para frente a gente vai ver que o anjo manda ele caminhar, porque ele tinha uma viagem, tinha mais algo ainda para ele fazer, que era da vontade do Senhor na vida dele. Mas eu quero focar nisso aqui. Há momentos que a única coisa que a gente pode fazer é orar, desabafar com o Senhor e descansar no Senhor. É o mais difícil. O orar a gente consegue, mas o descansar no Senhor, ele é um negócio quase que impossível para a gente, porque a gente quer pegar e resolver. Descansar no Senhor é difícil. Por que Elias descansou no Senhor? Porque ele estava exausto, ele estava em desespero, ele não suportava mais nada. E às vezes a gente precisa chegar nesse tempo para que a gente descanse verdadeiramente no Senhor. Ele orou e descansou no Senhor. E o Senhor ainda mandou comida para ele. Isso prova que o Senhor ouviu o lamento de Elias. Ele tanto ouviu que ele clamou, deitou e dormiu. O Senhor manda um anjo lá e alimentar ele. Então o Senhor ouviu o clamor dele. Quando o povo está lá no Egito, o povo está lá preso, escravo, trabalhando, sofrendo, e aquele povo resolve clamar ao Senhor. Aquele povo resolve pedir ao Senhor para mudar a situação da vida deles, porque eles sabiam que eles eram ali descendentes de Abraão, que
que Abraão tinha uma aliança com Deus, tinha promessa, e eles estavam ali buscando ali uma resposta de Deus sobre esta promessa. E eles clamam ao Senhor, e o Senhor vai lá e Moisés vai atrás de Moisés lá cuidando das ovelhas, e a sarça se queima, e o Senhor conversa com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. O Senhor manda a solução, manda a resposta do clamor, e Moisés vai para lá libertar aquele povo. Você pode achar que não, mas o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve o seu clamor. Glória a Deus. E nós precisamos, todas as vezes que estivermos no meio do vale de ossos secos, que fomos e precisamos entender que nós estamos lá porque o Espírito do Senhor nos colocou. Porque alguma coisa precisa ser mudada em nós. Alguma coisa precisa ser retirada de nós. E alguma coisa precisa ser colocada em nós. Ezequiel, ele viu os ossos secos. Quando o Senhor pergunta se pode reviver, ele não acreditava que podia reviver. Senhor, o Senhor sabe. Deus ali estava retirando a incredulidade de Ezequiel. E quando Deus manda ele profetizar, Deus ali está fazendo com que Ezequiel se movimentasse na fé, com que Ezequiel exercitasse a fé, e também que ele profetizasse por completo, não só no corpo, mas sim no espírito. Nós precisamos profetizar no material, no humano, mas também no espírito. Nós precisamos estar prontos para arrancar a nossa capa de vergonha, para viver caminhando com Jesus. Mas também nós precisamos estar prontos para abrir mão de tudo que nós conquistamos, para receber a capa do propósito, a capa da missão, do chamado que o Senhor tem para nós. Tudo isso é muito difícil fazer. É muito fácil falar, ler, entender, é muito fácil. Mas o fazer é complicado. Nós precisamos ter o discernimento. Quando é o tempo da gente se movimentar nas coisas do mundo e quando é o tempo da gente parar para ouvir ao Senhor. Quando nós vamos ser Marta e quando nós vamos ser Maria. E nós precisamos também saber qual é o tempo da gente descansar no Senhor. Orar, clamar, lamentar, entregar as nossas dores, mas também descansar no Senhor. A gente vive atropelando tudo na nossa vida e não estamos vivendo cada tempo que nós precisamos viver, cada fase que nós precisamos viver na nossa vida. Deus fez tudo muito perfeito. Agora nós temos 4 estações: verão, outono, primavera, inverno. A cada estação ao seu tempo. E a cada tempo acontece alguma coisa. No verão é o sol, muito calor, tudo muito bonito. Dia lindo, manhã linda, final de tarde lindo. No outono já vai caindo as flores, já vai ficando meio cinzento, né? Já não está nem tão frio nem calor. As árvores já não estão assim com muitas folhas. No inverno aí já cai tudo, já vê a árvore seca, muito frio, né? É um tempo de muito frio, em lugares muita neve. Mas aí vem a primavera, onde as flores vão reaparecendo, o frio diminui e vai vindo um clima bom, que já está preparando para o verão. Então nós também precisamos viver as nossas estações, nós precisamos viver o nosso tempo, mas nós precisamos identificar qual o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo o inverno dos vales de ossos secos. Eu já estou me preparando para o verão, vivendo uma primavera, desabrochando, tirando o frio, guardando as coxas pesadas, guardando os casacos e me preparando para a primavera, me preparando para o verão. Assim nós precisamos viver cada estação, cada tempo que nós estamos passando, porque cada um deles é um aprendizado de Deus na nossa vida, é uma preparação de Deus na nossa vida. E tudo que o Senhor nos ensina a ensinar, Ele já fez a gente passar por isso. Nada que a gente fale, nada que a gente ensine, nada que a gente testemunhe, vem em vão.
Não, o Senhor nos permite passar para que a gente possa entender verdadeiramente o que é aquilo, para que a gente possa passar para as outras pessoas uma coisa tendo autoridade. Aleluia. Sempre o presbítero vai contar algo, ele fala: eu tenho autoridade para falar isso porque eu vivi. Então, muitas vezes o Senhor vai nos colocar no vale de ossos secos para isso, para que a gente viva aquilo e para que a gente saia daquilo, porque a gente pode falar: olha, eu vivi isso e eu fiz isso e eu consegui sair. Então eu quero te ensinar o caminho para que você possa também fazer como eu. Glória a Deus. Então, se o meu vale durou 1 ano e eu estou te ensinando agora, o seu vale pode durar 1 mês, se você estiver disposto a ouvir. Aleluia. É por isso que Deus permite a gente passar tanta coisa que a gente, não, meu Deus do céu, por que eu estou passando isso? Aí tem gente que fala assim: o que eu fiz para merecer isso? Às vezes nada. Você só foi escolhido para viver isso, porque lá na frente isso vai fazer com que você ajude pessoas. É o seu propósito de vida. Deus nos criou, nós somos dele. Quando o inventor vai inventar algo, por exemplo, Santos Dumont inventou o avião. Aí ele fez todas as peças lá, tal, criou o avião. Tinha um propósito aquele avião, não era? Levar pessoas pelo ar. Esse era o propósito do avião. E é isso que ele faz. Leva pessoas de um lugar ao outro, distâncias longas em curto espaço de tempo, que é mais rápido que ir com carro, com ônibus, com motocicleta. Então ele criou esse avião. E ele tinha um propósito. E a criação é de quem? Dele. Enquanto ele estiver ali cuidando dessa criação, ele pode fazer as alterações que forem necessárias para que melhore. Aleluia. E assim Deus nos criou. Qual é o propósito? A cada um, Deus tem um propósito. Então nós precisamos viver o propósito pelo qual Ele nos criou. Nós não temos que viver a nossa vida como nós queremos, como nós achamos que está certo, se isso não está dentro do propósito de Deus. E quando está dentro do propósito dele, Ele não se preocupa se a gente vai ficar magoado de ter que parar de fazer alguma coisa, ou de ter que deixar de viver aquilo, ou de ter que começar a fazer outra coisa. Ele não se importa. O importante é que a gente cumpra o nosso propósito, porque lá na frente, no livro que Ele tem sobre nós, porque na palavra fala que Ele já escreveu todos os nossos dias. Lá na frente Ele vai falar: eu escrevi aqui que você seria uma pregadora. Por que você foi cantar? Eu escrevi aqui que você seria um engenheiro que iria construir igrejas. Por que você foi ser pastor? Nós precisamos buscar em Deus o propósito da nossa vida e saber lidar com cada estação que o Senhor vai nos colocar para viver. Glória a Deus. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo ensinamento. Muito obrigada, Senhor, por cada vale de ossos secos. Muito obrigada, Senhor, por cada coisa que o Senhor nos permite passar. E muito obrigada porque nós passamos e não permanecemos naquele vale. O Senhor cuida de uma forma sobrenatural da nossa vida. O Senhor nos faz entender a sua palavra. O Senhor nos mostra o próximo passo quando é da sua vontade. Mas o Senhor também fica em silêncio quando é necessário, porque o seu silêncio faz com que a gente comece a buscar, a movimentar, a orar, a ler a sua palavra para descobrir uma resposta. O seu silêncio tem propósito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o seu silêncio nos faz movimentar. Ah, Senhor, o meu pedido de hoje é que a gente possa encontrar cada um de nós o propósito da nossa vida. Nós sabemos que virão chamados, nós sabemos que virão missões, mas nós queremos cumprir o nosso propósito ao qual o Senhor nos fez respirar. Fala conosco, Senhor, através do seu Espírito. Mostra, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dá a direção para passarmos no vale de ossos secos, para que a gente possa aprimorar a nossa fé, para que a gente possa exercitar a nossa fé, para que a gente possa confiar mais em Ti, para que a gente possa deixar a capa da vergonha, para que a gente possa vestir a capa do profeta, para que a gente possa entender qual é o tempo de buscar o Senhor, qual é o tempo de descansar no Senhor, qual é o tempo de largar tudo e sentar aos Seus pés, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus,
pela nossa família, por esta igreja, e nós sabemos, ó Pai, que um dia esse lugar será pequeno. Nós sabemos, ó Pai, que um dia nós estaremos procurando um lugar maior. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ainda fará maravilhas. Nós estamos agora no tempo de espera, mas esse tempo vai passar.